Olá, turma, tudo bem? Então, vamos agora, continuando as aulas do nosso módulo Muro de Arrimo, a gente vai entrar agora nos exercícios práticos sobre empuxo de terra, tá ok? As duas primeiras aulas foram voltadas para a teoria sobre este assunto, esse tópico, tá ok? E agora a gente vai ter uma sequência de aulas, essa é a primeira aula, a parte 1 dos exercícios práticos de empuxo de terra, e teremos também na próxima aula a parte 2, tá? A depender do tamanho da parte 2, da aula da parte 2, eu posso talvez fazer uma parte 3 para que nenhuma dessas três aulas de exercício prático fique muito longa e cansativa para você, tá ok? Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. Como na última aula eu pedi para vocês anotarem o exercício, eu passei num dos últimos slides da última aula, dois exercícios. O primeiro foi este daqui, ó, um exemplo da página 39 do livro da Denise Djerkovic, 2016, que inclusive eu estou com ele aqui do meu lado, ó, foi esse livro aqui, que eu utilizo muito ele, sobre estrutura de contenção, para mim é o melhor livro sobre estrutura de contenção hoje para ser estudado, na minha opinião, tá? E aí, esse exemplo pede o seguinte: dado o perfil abaixo, que é este perfil aqui, ó, este perfil, plotar a distribuição de tensão horizontal e vertical correspondente às condições ativa e passiva e calcular os empuxos totais, tá ok? Então, nesse exercício, dado esta estratificação de solo, nós temos que calcular as tensões verticais para posteriormente calcular as tensões horizontais para dessa forma obter o diagrama tanto de empuxo passivo quanto de empuxo passivo, ativo e passivo, tá ok? Então vamos lá. Vou explicar para vocês passo a passo esse exercício, tá? Conforme eu for dando a continuidade da aula, se você achar necessário, dê um pause, né? Para você ir absorvendo as informações, fazendo alguma anotação, se necessário, tá ok? Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou passar para vocês como que vai ser a resolução em passo a passo para que você entenda perfeitamente como que é a sua realização, tá? O primeiro passo é o que, pessoal? Calcular os coeficientes de empuxo, tanto ativo quanto passivo, de todas as camadas de solo. O que eu quero dizer, pessoal? Nós temos aqui três camadas de solo, certo? Em cada uma destas camadas vai existir um coeficiente de empuxo, tanto ativo quanto passivo. Nas aulas teóricas sobre empuxo ativo, empuxo de terra, eu expliquei para vocês como que a gente calcula os empuxos ativo e passivo, que é de que forma? Por meio dessas duas formulações aqui, ó. Para o coeficiente de empuxo ativo, nós temos a tangente ao quadrado de, entre parênteses, 45 menos φ sobre 2. Φ é o ângulo de atrito, né? E o Kp, a única mudança é que o símbolo se torna, em vez de ser negativo, é mais para o coeficiente de empuxo passivo, tá? Então vamos lá. Na primeira camada, no primeiro solo, nós temos um ângulo de quanto? Vamos voltar aqui, ó. Nós temos um ângulo de 30 graus. No segundo solo, nós temos um ângulo de atrito de 32. E no terceiro, novamente, nós temos um ângulo de atrito de 30, ok? Então vamos lá. Primeira camada, como que vai ser o cálculo do K e do Kp? Nós temos a formulação, a gente pegou o Ka, Ka1 porque primeiro solo. Qual é o ângulo de atrito? 30, certo? Insere nessa fórmula e aí nós obtemos o valor de o coeficiente de empuxo ativo para o solo 1 de 0,33. Para o caso passivo, novamente a gente pega a formulação do coeficiente de empuxo passivo e colocamos o dado ângulo de atrito dentro da formulação e obtemos agora um coeficiente de empuxo passivo para o solo 1 de 3.0, tá? Agora, dê um pause nesse vídeo, agora que você já sabe calcular os coeficientes de empuxo ativo e passivo, tente fazer para os dois solos abaixo, o solo 2 e o solo 3, tá ok? Dê um pause aí para a gente continuar. Deu pause, resolveu aí, calculou os valores do coeficiente de empuxo ativo e passivo. Vamos lá. Para a segunda camada, nós temos o quê? Um coeficiente de empuxo ativo 2 de 0,29 e o passivo de 3,39. Confere nos seus cálculos se está correto, tá ok? E para a terceira camada, nós temos os valores de coeficiente de empuxo ativo, aqui era para ser um 3, desculpa, mas tudo bem. Vou inclusive já corrigir agora para não esquecer. Só um minutinho, vamos lá. Corrigir aqui. Vamos lá. Aqui, KA3, para não ter problema. Vamos aqui, KA3. Salvar.
Isso. Vamos lá. Perfeito. Vamos voltar aqui. E aí, nós temos aqui para a terceira camada, o Ka e o Kp de 0,21. Deixa eu mudar aqui o ponteiro. Aqui. O Ka3 de 0,21 e o Kp, coeficiente de impulso passivo, 3 de 4,59. Tá ok? Então, feito isso, pessoal, nós já temos agora todos os valores de coeficiente de impulso ativo e passivo. Só lembrando, para que a gente calcula o coeficiente de impulso? Para a gente conseguir calcular as tensões horizontais, tá? Então, vamos lá. Agora, o segundo passo. Qual que é o segundo passo, pessoal? Calcular as tensões verticais e posteriormente e depois calcular as tensões horizontais nos pontos de transição do solo. O que é ponto de transição de solo, professor? Vamos voltar lá, pessoal, para você entender. Os pontos de transição são esses pontos de mudança de camada, em que normalmente a gente calcula as tensões, para calcular os empuxos, a gente calcula as tensões nestes pontos de transição. Aqui eu denotei como ponto A, ponto B e ponto C, tá ok? Você pode fazer a sua nomenclatura que você achar necessário, mas é conveniente fazer igual a minha para a gente seguir o passo a passo, tá? Então vamos lá para frente, voltando. E aí, aqui fala que a gente tem que calcular, eu disse para vocês que a gente tem que calcular primeiramente as tensões verticais. Por quê, pessoal? Porque para que seja possível a gente calcular a tensão horizontal, a gente precisa da tensão vertical. Por quê? Porque a tensão horizontal é o produto, a multiplicação entre a tensão vertical daquele ponto, daquele solo, e o coeficiente de empuxo ativo e passivo daquele solo, tá? Então vamos lá. Primeiro, ponto A, tensão vertical e horizontal no ponto A para o solo 1. Você vai entender por que eu estou colocando aqui para o solo 1. Lembrando que neste caso, este solo 1 ele não tem coesão, tá? Então vamos lá. Como que a gente calcula a tensão vertical no ponto A? Nada mais é do que o gama H, tensão no solo, né, pessoal? O gama do solo vezes a altura da camada deste solo, que é o quê? O gama deste solo é 17,5 e a sua espessura, a sua altura é de 4 metros. Dessa forma, nós temos uma tensão vertical no ponto A de 70 kN por metro ao quadrado, ou somente 70 kPa, certo? E aí, com essa tensão vertical, agora a gente pode calcular a tensão horizontal, tá? Tanto no caso passivo quanto no caso ativo, certo? Aqui, no caso da tensão horizontal, no ponto A para o solo 1, nós temos que a tensão vertical vezes o coeficiente de empuxo ativo, certo? Então nós temos 70, que é a tensão vertical, vezes o coeficiente de empuxo ativo. Então, a tensão horizontal ativa referente ao solo 1 é de 23,1 kPa. Agora a gente vai fazer o mesmo processo, calcular a tensão horizontal no mesmo ponto, mas para o caso passivo. Como é o caso passivo, a gente pega o coeficiente de empuxo passivo, certo? Então vamos lá, a tensão horizontal novamente, o produto da tensão vertical que a gente possui, que é 70, vezes o Kp. Fazendo a alteração dos dados, né, nós temos 70 vezes 3, que dá 210 kPa como a tensão horizontal, no caso passivo, para o solo 1. Tá? Vamos calcular no mesmo ponto, agora a tensão horizontal, neste mesmo ponto, no ponto A, agora para o solo 2. Observação, este solo tem coesão. Pessoal, lembre que na aula anterior, aula teórica sobre empuxo de terra, quando a gente tem uma camada de solo estratificados, ou seja, solos com diferentes características geotécnicas, diferentes valores de coesão, diferentes valores de coeficiente de empuxo, nós temos nas zonas de transição diferentes valores de empuxo. Daí o porquê do diagrama não ser perfeitamente triangular, e sim ter algumas variações ao longo da sua profundidade. Então, por isso que agora, por a gente possuir diferentes tipos de solo ao longo da profundidade, nas zonas de transição, a gente tem que calcular dois valores de coeficiente de tensão horizontal e dois valores para tensão horizontal passiva, um ativo e um passivo, tá? Neste caso, este solo 2 ele tem coesão, então essa é a principal observação que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Você vai saber agora.
A tensão vertical é a mesma, porque a profundidade é a mesma, tá? E agora a gente vai calcular a tensão horizontal ativa referente ao solo 2, tá? E agora tem-se a inserção desta formulação, que é 2 menos 2C vezes raiz de K2. Por que tem essa formulação? Por conta do efeito da coesão no solo. O efeito da coesão faz reduzir essa tensão horizontal ativa, tá? E aí nós temos a inserção dessa formulação para calcular a tensão horizontal para o caso ativo, tá? Lembrando que nessa formulação C é a coesão e o Ka, propriamente dito, o coeficiente de empuxo ativo deste solo 2, não do solo 1, tá? E aí, fazendo a sua alteração, 70, que é a tensão vertical, 0,29, que agora é o coeficiente de empuxo do solo 2, menos, aqui eu já fiz a conversão, como a coesão deste solo 2 é 2 vezes 2 já dá 4, raiz do coeficiente de empuxo ativo 2. Feito isso, nós temos como tensão horizontal ativa referente ao solo 2, como 18,14, também no ponto A, tá? E agora, para o caso passivo, é a mesma formulação, contudo, agora nós temos mais a formulação aqui desse efeito da coesão para o caso passivo é somado, tá? E aí, fazendo a substituição de todos esses valores, nós temos aqui novamente, lembrando que agora é coeficiente de empuxo passivo, tá? 3,39 aqui e aqui também dentro da raiz. Obtemos dessa forma uma tensão horizontal referente ao caso passivo para o solo 2 no ponto A, como 244,67 kPa. Tá? Os próximos passos são idênticos a este, somente tomamos cuidados com os valores das tensões verticais e os coeficientes de empuxo ativo e passivo e se o solo possui ou não coesão. Tá? Então vamos lá, continuando. Agora, feitos os cálculos das tensões horizontais ativas e passivas no ponto A, agora a gente vai para o ponto B, tá? Agora, referente ao solo 2, primeiramente, que é o solo com coesão, o mesmo solo que a gente fez os cálculos anteriores. Contudo, agora nós temos uma nova tensão vertical, porque é uma nova profundidade, tá? A tensão vertical agora vai ser no ponto B. Essa tensão vertical, ela é a tensão já advinda do solo de cima, né? É uma somatória das tensões, a tensão vertical do solo A, mais o gama deste solo B e a altura, a espessura deste solo B. E aí nós temos 70, que já é a tensão do ponto do solo de cima, do solo A, mais 16 vezes 3. 16 é o peso específico deste solo e o 3 a sua espessura, tá? Feito isso, nós temos que a tensão vertical no ponto B de 118 kPa, tá ok? Feito isso, agora a gente pode calcular as tensões horizontais, no caso ativo e passivo, tá? Para o caso ativo, nós temos aqui o produto da tensão vertical vezes o coeficiente de empuxo para o caso 2, menos 2 vezes C, novamente, o efeito da coesão dentro do cálculo da tensão horizontal. Fazendo as substituições, aqui era para ter um parênteses, deixa eu colocar um parênteses aqui para não termos problema, só um minutinho. Vamos lá. Aqui. Opa, isso aqui. Só colocar aqui rapidão, isso, vamos salvar. Certo? Alguns detalhezinhos acontecem, mas normal. Vamos lá. Vamos lá. Voltando aqui. Isso, aqui. Feito essa formulação, nós temos que a tensão horizontal ativa, referente ao solo 2, de 32,06 kPa. Fazemos a mesma formulação, contudo, para o caso passivo, em que agora é mais na formulação, substituindo todos os valores referentes da fórmula, temos agora a tensão horizontal passiva, referente ao solo 2, no ponto B, de 407,38 kPa, tá ok? Agora, para o ponto B ainda, referente ao solo 3, que o solo 3 também está em contato naquela zona de transição. E este solo 3, pessoal, ele não tem coesão, tá? Muito cuidado quando o solo tem coesão e não tem coesão, tá ok? Agora, nós temos a tensão que é a mesma, é o mesmo ponto, tá? Tensão vertical de 118 kPa. E aí vamos para a formulação. Agora, a tensão horizontal nada mais é do que o produto entre a tensão vertical
e o coeficiente de empuxo ativo e passivo. Por quê? Não tem coesão agora desta vez. Deixa eu mudar aqui o ponteiro. Aqui, ó, não tem coesão desta vez, tá? E aí a gente faz simplesmente o produto, fazendo a substituição dos valores. A tensão vertical é 118, o coeficiente de empuxo ativo do solo 3 agora não é 0,29, é 0,21. E aí obtemos como tensão horizontal referente ao solo, aqui era para ser solo 3, desculpa, mas tudo bem, de 24,78 kN por metro ao quadrado, tá ok? E agora nós temos o coeficiente de empuxo passivo para calcular a tensão horizontal para o caso passivo. Fazemos o produto novamente, cuidado, que agora é o coeficiente de empuxo passivo, tá? Que deu 4,59. Fazendo esse produto, nós temos como tensão horizontal passiva, referente ao solo 3, aqui não era para ser o solo 2, mas tudo bem, de 541,62 kN por metro ao quadrado, tá? E agora, por fim, nós temos o último solo, que é o solo 3, e referente ao ponto C, aquela camada mais profunda dos 3 solos. Lembrando que este solo, novamente, ele não tem coesão, tá? Vamos calcular a sua tensão vertical primeiro. A tensão vertical no ponto C é a somatória da tensão vertical do solo B, que é o solo já acima, vezes o γH, a tensão referente ao solo 3. Fazendo a substituição, o gama, o P específico deste solo é de 20,5 kN por metro cúbico, e a altura deste solo, a sua espessura de 10. E aí, fazendo esse produto e a somatória, temos como 323 kPa a tensão vertical no ponto C. Agora, o que a gente pode calcular? As tensões horizontais ativas e passivas, tá? Como esse solo não tem coesão, é simplesmente o produto da tensão vertical vezes o seu respectivo coeficiente de empuxo ativo ou passivo. Tente fazer agora sozinho. Vou esperar um pouquinho aqui, dê um pause, vamos lá. Deu pause, tentou fazer, vamos conferir se você fez certo, vamos lá. A tensão horizontal vai ser de 323 vezes 0,21, que dá 67,83 kPa, e a tensão passiva deste ponto vai ser de 1482,57 kPa, tá? E aí agora, pessoal, a gente já tem todas as tensões horizontais, tanto ativa quanto passiva, calculadas, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte passo: plotar o diagrama de empuxo das tensões horizontais, tá? A gente precisa plotar esse diagrama para a gente, que é um dos passos importantes para a gente saber fazer o dimensionamento da estrutura de contenção, no caso, neste módulo, o muro de arrimo, tá? Este passo é um passo muito importante para que você esteja apto a fazer esse dimensionamento deste tipo de estrutura, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu separei a tensão vertical e as respectivas tensões horizontais em cada um dos pontos. Este primeiro é referente ao ponto A, dividi aqui. Agora, estes valores é referente ao ponto B, e esses últimos valores aqui, este último valor é referente ao ponto C, tá? As suas tensões horizontais e as ativas e as suas tensões horizontais passivas, tá ok? Então vamos lá. Para plotar esse diagrama, a gente precisa fazer toda a profundidade, né, que nós temos a primeira camada de 4 metros, a segunda camada de 3 metros e o último solo de 10 metros. Tá? Do ponto da superfície para a primeira zona de transição, nós temos o coeficiente de empuxo A. Lembrando que esse diagrama de empuxo ele é em kN por metro quadrado, para não ficar colocando essa unidade de medida em cada um dos valores. Tá? O primeiro ponto aqui, nós calculamos de quanto? 23,1. Agora, primeiramente, para o caso ativo. Esse diagrama é para o caso ativo, tá? Depois, referente ao solo 2, esse solo do meio aqui, nós temos outro valor de coeficiente de empuxo ativo, de 18,14. Por que essa mudança, pessoal? Por conta da existência da coesão e diferente valor de coeficiente de empuxo, tá? Depois, a gente vai para a segunda zona de transição. Opa, agora nós temos o valor de 32,06 referente ao solo 2 e referente ao solo 3, que também está em contato, nós obtemos o valor de 24,78. E por fim, o último ponto, aqui abaixo, que é o ponto C, nós temos um coeficiente de empuxo, uma tensão horizontal ativa, um empuxo ativo de 67,83. E aí,
fechamos o nosso diagrama de empuxo ativo, tá? Para este solo. E aí, agora a gente vai, lembrando que essas tensões, elas vão aumentando conforme você aumenta a profundidade, tá? E agora a gente vai fazer o diagrama de empuxo para o caso passivo. Anotamos, escrevemos de novo, desenhamos de novo a profundidade máxima, os seus respectivos valores de espessura, de altura de cada uma das camadas e fazemos o mesmo procedimento. Primeiro nós calculamos o valor de 210 de coeficiente de empuxo ativo, depois, coeficiente não, de empuxo passivo, depois de 244,6. Feito isso, na próxima zona de transição, calculamos o valor de 407,38 e referente ao último solo de 541,62. E fechamos o diagrama com o valor de 1482,54. Fechando aqui o nosso outro diagrama de empuxo, no caso passivo, tá? E agora o último passo do nosso exercício 1, tá? Referente à nossa parte 1 desses exercícios práticos. O quarto passo, pessoal, é o cálculo do empuxo total. Como que a gente faz esse cálculo do empuxo total? Nada mais é, pessoal, do que a somatória das áreas das figuras. Tá vendo a importância de você fazer esse diagrama? Porque agora, para você fazer o cálculo do empuxo total, você você calcula a área de todas essas figuras e soma elas, tá? O detalhe é que alguma dessas figuras, nesse diagrama, você tem que fazer alguns cortes para transformar em figuras geométricas conhecidas, como por exemplo triângulo e retângulo, para facilitar o cálculo, tá? Por conta disso, a divisão que primeiro a gente vai fazer para a condição ativa, e aí para isto a gente vai dividir aqui ó, em diversas figuras geométricas. Fiz primeiro este corte aqui para transformar neste primeiro triângulo, depois mais novos dois cortes aqui ó, para transformar num retângulo em um novo triângulo, e mais um corte aqui ó, para transformar em mais um retângulo e um triângulo, que são figuras geométricas conhecidas, tá? E aí cada uma dessas figuras representa uma área. Nós temos a área A, a área B, C, D e E. Feito isso, a gente calcula todas essas áreas e soma, que é aqui, ó, o empuxo ativo total referente a este diagrama é a somatória de todas estas áreas, tá? Por exemplo, na área A, que figura geométrica é esta? É um triângulo, né? Em que a sua base é 23,1, tá aqui, ó, e a sua altura é 4. Qual que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2, ou seja, 23,1 vezes 4 sobre 2. No caso desta figura B, que é um retângulo, nós temos a sua base como 18,14 e a sua altura de 3, né? E assim sucessivamente. Você também tem que calcular a área dessa figura C, D e E, tá? Só um detalhezinho, muito cuidado. A base dessa figura C, ela é referente a só este ponto aqui. Como que a gente calcula esse ponto? Esta base não é 32,6 e nem 24,78. Essa base aqui é a diferença de 32,06, que é isto tudo, menos 24,78, que é esta porção aqui, para a gente calcular somente este ponto. Da mesma forma para calcular este ponto E, que é 67,83, essa base desse triângulo, menos 32,06, tá? 32,06 não, menos 24,78, tá? E aí, feito isso, insiro todas essas informações destas áreas para calcular o empuxo ativo total e aí eu calculo o valor final como o empuxo ativo de 584,55 kN por... Opa, era para ter 1 metro quadrado aqui, tá? Vamos corrigir aqui, tá? E aí, enquanto isso, vá fazendo as suas anotações que você acha pertinente, enquanto eu faço essa breve alteração aqui rápida. Metro ao quadrado, isso, salvar aqui, feito. E aí, para o caso passivo, pessoal, a sistemática é exatamente a mesma, tá? A gente faz a somatória de todas as áreas dessas figuras para calcular o empuxo ativo total, tá ok? Aqui novamente o valor total do caso do empuxo ativo. E agora a gente vai para o caso passivo, tá? Condição passiva, novamente, eu vou fazer a divisão em diversas áreas, tá? Tenho todas essas áreas aqui, cada um representando por uma letra, e aí eu tenho a somatória de todas elas para calcular o empuxo não é ativo aqui, é passivo, tá? Tente agora, dê um pause agora nesta aula e tente fazer ela sozinho agora. Calcule todas as áreas
e some elas e tente fazer, tá? Deixa eu corrigir enquanto isso, enquanto você tente fazer. Dê um pause aí no exercício, tá ok? Aqui, passivo. Aqui, passivo de novo. E o último aqui já está passivo, tá? Vamos lá, aumentar aqui a resolução. Ops. Não, aí. Tá, ok? Então vamos lá. Fez o cálculo, deu pause aí. Vamos conferir se está tudo certo. Beleza. O resultado final do empuxo ativo, o empuxo passivo total, deu como 11.518,75 kN por metro ao quadrado. E novamente aqui faltou o Mzinho. Tá? O seu cálculo ficou certo? Se não ficou certo, não tem problema. Aqui a gente está para aprender e erro estão passíveis de acontecer, tá? Aqui você está para aprender, tá bem? Aqui, tá ok? Novamente. Certo, então o empuxo passivo deu este valor aqui. Turma, a primeira parte, a parte 1 dos exercícios práticos de empuxo de terra é isso, tá ok? Revise essa aula, tá? Se você achar necessário, tente fazer sozinho tudo do começo até o final para você ir praticando, tá? Lembrando que esse tipo de exercício, esse tipo de cobrança de empuxo ativo e passivo é muito cobrado por nós, professores, na graduação. Também em concurso é muito cobrada e, obviamente, na sua vida profissional, você com certeza vai necessitar em algum momento de calcular a tensão vertical, calcular a tensão horizontal, os empuxos ativos, os empuxos passivos. Então, o primeiro exercício, a parte 1, é este tipo de exercício, tá ok? Na próxima aula, que vai ser a parte 2, nós vamos fazer outros exercícios. Se a aula ficar longa, eu vou repartir em parte 2 e depois uma parte 3, tá ok? O próximo exercício eu já passei para você. É este daqui, que eu já pedi para você anotar na última aula teórica de empuxo de terra, tá? Vai ser o primeiro exercício que a gente vai fazer. Esse exercício ele é muito interessante. Foi um exercício, inclusive, que o meu professor de mestrado passou na minha disciplina de resistência ao cisalhamento do solo, que abrange diversos assuntos, tá? Então, anote ele, caso você não tenha anotado, que vai ser o primeiro exercício a gente realizar na parte 2 dos exercícios práticos de empuxo de terra, tá ok? Então, até a próxima aula e grande abraço!